Então, eu acho que faltam 4 minutos para as 22. Eu creio que nós podíamos entrar um... Quando vocês quiserem. Bia, quando forem 58, podemos abrir a sessão. O Aldijo. Pronto, nós já estamos a transmitir em direto para o Facebook. Ok, boa. Se estamos a transmitir em direto, eu vou admitir toda a gente que está na sala de espera. Pode ser? Uhum. Muito bem. Estão neste momento todos admitidos. Muito bem. Temos alguns habituês aqui entre nós. O nosso companheiro Roxo. Temos também a Neuza, o Paulo Cabrita. Saúdo os nossos companheiros que nos seguem habitualmente nestas conversas. Faltam 3 minutos para as 10. Nós temos a prática de começar à hora. E a Sofia Martinho também está a entrar. Olá, Sofia Martinho. E o Diogo Marques. Muito bem, Gustavo. Serás tu a fazer hoje a apresentação, não é? Pois, diz que sim. Muito bem. Eu tinha feito... não sei se fica bem essa indumentária cor-de-rosa, mas é uma cor macho. Não é? Eu já tinha feito esse desafio. Se tu quiseres, se fizeres muita questão, eu posso tirá-la. Não. Estás ótimo. Tarde demais. Vamos aguardar um bocadinho por esse momento. Muito bem, hoje a moderação compete à Inês Cassiano. Vou tentar não a fazer no meu modo jornalístico. Não. Vou tentar. Vou deixar isso para outras ocasiões. Sim, para outra rádio. Isso, para outra rádio, exatamente. Normalmente. Utiliza só uma das tuas vozes, Inês. Vou tentar. Sabes, professora, a Inês é das pessoas com o maior manancial de vozes conhecido. Depois poderá um dia ser explorado esse aspecto de Inês Cassiano, mas hoje não convém. Mas hoje não será possível. Isso. Se a gestão falhar, se a brisa falhar, eu dedico-me a esta vertente. Muito bem. Muito bem, então podemos começar a nossa sessão com o Gustavo a apresentar o Psicolaranja e depois a condução dos trabalhos para a Inês. Força, Gustavo. Posso também dar uma palavra de agradecimento ao Sr. Professor João Nogueira Pinto pela presença hoje. Uma nota pessoal, eu muito antes de ter idade para acompanhar politicamente ou para escutar o Sr. Professor, já ouvi falar do Sr. Professor. Meu pai é um grande admirador seu, da sua obra, e muitas vezes me disse que era o autor que escrevia melhor em português, que fazia a intervenção mais adequada e também que era o melhor historiador português, a par do professor José Matoso, com quem trabalhou. Portanto, muito antes de eu ter idade para acompanhar, já ouvi falar de si, e é obviamente uma honra tê-lo cá hoje. O blog Psicolaranja foi fundado em 2006 pelo Paulo Clássico e pelo Bruno Ribeiro, se bem que inicial mantém as suas... 2006. Em 2006 foi o que eu disse. Não, estava a perguntar. 2006. Confirma. Embora acho que, tal como no seu modelo original, continua a ser um espaço de debate livre e plural, mas que nesta segunda versão pôde passar a incluir pessoas com militância política de outras origens que não do PSD, como tinha sido inicialmente, e portanto acho que é mais abrangente dizer, ou mais certo dizer, que tem essencialmente antigos alunos da Universidade de Verão, que é per si uma instituição da política nacional. Nesta sua versão 2.0 também tem tido este modelo de conferências no Zoom, adequada à era que estamos a viver e com convidados de muita dimensão e craveira,
como é o convidado hoje, o professor Jaime Nogueira Pinto, a quem vou passar a palavra. Ainda não, é a Inês que passará. Desculpa. Inês primeiro. Não faz mal. Obrigada, Gustavo. Agradecer mais uma vez aqui ao professor Jaime Nogueira Pinto a amabilidade que teve em falar connosco hoje. Nós estamos no terceiro evento da terceira temporada, então, destas conversas do Psico Laranja, dedicado ao tema autoritarismo e liberdade. Portanto, hoje vamos falar dos fascismos europeus e acho que o nosso convidado dispensa grandes apresentações, académico, politólogo, escritor e comentador político. Só antes de dar a palavra ao Sr. Professor, só aqui algumas regras, digamos assim, para depois o funcionamento do debate. Nós vamos começar com uma intervenção inicial do professor, seguindo-se depois de rondas de perguntas. Portanto, aquilo que eu pedia à nossa querida audiência, tanto aqui no Zoom como no Facebook, é que podem utilizar a ferramenta de levantar a mão, não têm que fisicamente levantar a mão, mas tem um botão que diz raise hand ou levantar a mão, consoante a língua que estejam a utilizar, e então nós vamos então contabilizando essas pessoas para depois lhes darmos a palavra para fazerem as perguntas que entenderem ao professor Jaime Nogueira Pinto. E depois, por essa ordem de chegada, vamos então fazendo essas perguntas e sem mais demoras vamos então ouvir a nossa estrela da noite. Senhor professor, a palavra é sua. Eu vou só desligar o microfone aos participantes para isto ficar mais, mais clean e deixar aqui só o senhor professor com o microfone ligado. Estou a tentar é verdade, digo fazê-lo. uma coisa, espero que Já esteja está. com o auditor, não é preciso, ou ouvem bem assim. Estamos a ouvi-lo bem, estamos a ouvi-lo perfeitamente então bem. não é preciso, Sim. Não é preciso para os escutadores, está bem. Não. Então, muito boa noite a todos e o tema que me pediram para desenvolver é, portanto, a questão do fascismo. Fascismo, enfim, vamos tentar ser corretos e exatos e tratar de uma questão em termos políticos. Vocês sabem, hoje em dia fascista é mais um insulto que toda a gente chama a toda a gente e não é disso que eu vou falar. Eu vou falar do fascismo histórico, fundado por Mussolini, precisamente em 1919, e da sua repercussão depois não só a partir da tomada de poder em Itália, mas também das suas repercussões na Europa, em vários países europeus e não só na Europa, fascismos praticamente espalhados muito, por exemplo, nas Américas, na América Latina, vários modelos de fascismo, até que alguns sobreviveram à guerra. Ora bem, essencialmente a palavra fascismo vem de feixismos, que era aquele feixe dos litores romanos, que era, portanto, o feixe das varas, que era aliás a insígnia do próprio partido. Mussolini, o fundador do fascismo, Mussolini é um socialista, à partida. É um socialista que vem de uma família também, de um pai militante socialista e militante socialista anticlerical, de uma mãe católica, curiosamente, e portanto é um militante socialista nos finais do século XIX, e é mais ou menos com a Grande Guerra que há a sua mudança política. Aqui também há dois aspectos que são muito importantes. As duas ideias fortes do século XIX, e que estão, enfim, sobretudo nos finais do século XIX, estão com muita força na Europa, e à partida são duas forças, de certo modo, contraditórias, até no terreno, quer na teoria, quer no terreno, que é o nacionalismo, por um lado, o nacionalismo que é muito forte, quer dizer, o século XIX é uma época de fortes nacionalismos, é a época do nacionalismo alemão que faz a reunificação da Alemanha com Bismarck, é a época do nacionalismo italiano que faz a unidade da Itália, a unidade da independência da Itália, portanto é a época do ressurgimento, e por outro lado também um movimento muito forte, o socialismo que vem, de certo modo, este socialismo mais revolucionário, mais ativista, já não o socialismo utópico, mas o socialismo combatente, militante,
que é também uma força política muito importante, sobretudo a partir da segunda industrialização, da urbanização de grande parte das populações, etc. E a ideia que Mussolini acaba por ter, e que é uma ideia nesse aspecto peregrina e original, é exatamente juntar estes dois valores, digamos, ou seja, juntar o nacionalismo e o socialismo, ou seja, formas, primeiro uma exaltação política, digamos, da nação, da pátria ou da nação, aqui são sinónimos de certo modo, como o principal valor político, ou seja, aquela comunidade e aquela referência que é o principal valor político, não é a liberdade individual como no liberalismo, não é, digamos, a liberdade do mercado como no capitalismo, é essencialmente a nação, em primeiro lugar. E por outro lado, exatamente para fazer uma integração, digamos, das massas operárias, das classes que são nessa altura de facto aquelas classes que vivem em péssimas condições ou em piores condições, o socialismo. Portanto, a ideia fundamental de Mussolini é essa, embora já tivesse havido, sobretudo em França, nos finais do século XIX, algumas ideias parecidas e precursoras desta ideia. Qual é que é o fenómeno que modifica, digamos, Mussolini, que é um socialista e é um membro ativo e militante do Partido Socialista Italiano e diretor de jornal e um grande polemista? O que é que o leva a mudar? É exatamente a guerra, a Grande Guerra, porque ele acha que a Grande Guerra é a grande oportunidade também da Itália a recuperar, enfim, alguns territórios que, de certo modo, tinha perdido para o Império Austro-Húngaro, e é também, digamos, portanto, para ele, levado por esse patriotismo muito inspirado ainda no Risorgimento, nos Mazzini, em toda essa gente, e fazer a conciliação dessas duas forças. E, portanto, quando a guerra acaba, o que é que ele faz? Em 1919 funda, 23 de março de 1919, em Milão, funda os chamados Fasci di Combattimento. Qual é a base social e sociológica deste movimento? É essencialmente antigos combatentes, estudantes, classe média e média baixa, também um movimento que na altura é um movimento muito interessante e importante do ponto de vista cultural, que é o futurismo de Marinetti. E, portanto, é toda essa amálgama que Mussolini junta à sua volta. Qual é o segundo ponto interessante e importante aqui, e que vai ser muito importante para o triunfo do fascismo? É a Revolução Soviética de 1917. A Revolução Soviética de 1917, seguida pela, enfim, que ainda está neste momento, nessa época ainda está a ocorrer, que é a Guerra Civil, e que levou, de certo modo, à formação da União Soviética, ao triunfo com Lenin dos bolcheviques, à eliminação física de uma parte da classe dirigente, e que, portanto, criou, digamos, uma dinâmica revolucionária que aparece e que se reproduz noutros países. Na Hungria há também, por algum tempo, é um tempo relativamente curto, mas há também uma tomada de poder pelo Partido Comunista Húngaro, o Béla Kun. Na Alemanha há várias tentativas, logo a seguir à guerra, ao fim da guerra, com os espartaquistas em Berlim, a República Comunista da Baviera. Quer dizer, há um movimento comunista muito forte, em alguns casos armado, e em alguns casos até que por algum tempo toma o poder, e quando toma o poder, de um modo geral, procura eliminar fisicamente exatamente os elementos da classe alta normalmente, mas também elementos da classe média. E, portanto, estas classes, quer a classe alta, mas sobretudo a classe média, sentem-se profundo, que estão em formação nessa época, sentem-se profundamente ameaçados exatamente por essa revolução comunista. E ela em Itália, nesse período, é particularmente forte durante os anos entre 1920 e 22, ou 19, 20 e 21, com ocupações de fábricas, com greves gerais, e, portanto, isso assusta, digamos, por um lado as classes conservadoras, por outro lado as novas classes médias. E o fascismo, qual é a característica do fascismo? É também começar a responder à violência com a violência.
E, portanto, há um período que poderíamos chamar de guerra civil de baixa intensidade. Quando eu digo baixa intensidade, são combates, por vezes, são combates de rua, com armas de fogo, mas muitas vezes com matracas, quer dizer, há uma espécie de confrontação que não dão milhares de mortes, mas dão algumas centenas de mortes por ano, nesses anos que precedem a subida do fascismo ao poder. E esta subida do fascismo ao poder também é muito rápida, porque Mussolini exatamente articula muitos tais antigos combatentes. O partido fascista tem uns altos e baixos, consegue pôr deputados no Parlamento italiano, numa certa altura joga até com alguns partidos da direita, conservadora, etc. E em 1922, Mussolini tem a ideia da chamada Marcha sobre Roma. O que é a Marcha sobre Roma, essencialmente? Em outubro de 22. São dezenas de milhares de fascistas, o Partido Fascista nessa altura terá uns 250 mil, 300 mil, digamos, militantes inscritos, mas que correspondem a gente extremamente nova, quase todos com uma experiência militar. Só para terem uma ideia, a média de idades daquilo que seria o Comitê Central do Partido Fascista, portanto, anda entre os 25 e os 30 anos. Mussolini, de certo modo, é um homem já mais velho que digamos que todos esses, ele já tem cerca de 40 nessa altura. Portanto, é um movimento de gente muito nova, muito habituada à violência da guerra, quer dizer, portanto, são quase todos antigos combatentes, também com uma componente cultural forte que é dada exatamente pelos futuristas, e também sempre declarando como inimigo principal, para além propriamente do comunismo, os comunistas também o Estado liberal, conservador, liberal, etc. Portanto, em 22 dá-se essa marcha sobre Roma, o exército não intervém, porque o exército, se tivesse intervido, com certeza que os fascistas não teriam chegado a Roma, nem não tinham força para isso, não intervém, até porque há bastantes simpatias, sobretudo entre os jovens oficiais pelo fascismo. O rei Vittorio Emanuele, perante isso, chama Mussolini para formar o governo. E, portanto, praticamente o Partido Fascista é fundado em março de 19 e em outubro de 22 está no poder, ou seja, é muito rápida a conquista do poder. E, essencialmente, é mais um movimento que, à partida, é um movimento de ação, de resposta de rua, do que propriamente a teoria elaborada depois. Teoria do Estado, E o que é que ele procura fazer também? Ele também é preciso ver que este fascismo da primeira fase é um fascismo revolucionário, que defende, por exemplo, a nacionalização dos bancos, a reforma agrária, é muito anticlerical, é muito contra a Igreja Católica, como inimiga da unidade italiana, etc. Mas, com a chegada ao poder, ele vai negociar com todas essas forças, vai negociar com o exército, claro, com a coroa, com a dinastia do Savoia, mas vai também negociar com a indústria, com a grande indústria, com o capital, e também acabará por negociar com a Igreja, fazendo os acordos de Latrão com a Santa Sé. No princípio mantém o Parlamento, governa até em coligação com outras forças políticas, mas em 24 ou 25 dá-se a um grupo de fascistas radicais, que, atuando por conta própria, liquidam um deputado socialista, Matteotti, e a partir daí Mussolini é um bocado entre ceder e tomar o poder todo, ele toma o poder todo. E, portanto, a partir de 24 e 25 há um Estado fascista em Itália, que é o que procura essencialmente o quê? Procura, por um lado, no plano nacional, é de facto um nacionalismo italiano, com uma certa nostalgia, porque a Itália, isto é muito importante também, porque vai ser uma das perdições depois do fascismo, que é a conquista de um império ultramarino ou um império africano, porque a Itália tinha sido a única potência, enquanto os ingleses, os franceses, os belgas, os portugueses, os alemães, todos tinham, no século XIX, na partilha da África, ficado com espaços
africanos significativos e poderosos. A Itália tinha sido derrotada na Abissínia e, portanto, não tinha, e tinha uma certa frustração de não ter exatamente feito essa expansão africana. O movimento, as ideias do fascismo italiano começam depois a espalhar-se pela Europa. É preciso ver também que estes anos 20 são muito o medo às revoluções comunistas é um medo muito espalhado na Europa toda e que chega a Portugal, chega à Espanha e que só que em Itália teve essa solução do fascismo. Na maior parte dos Estados as soluções foram soluções autoritárias, muitas vezes ditaduras militares. Foi o caso de Portugal em 26, enfim, o país também estava farto da Primeira República, em 26, portanto, a ditadura militar que depois vai chamar Salazar e vai ser, de certo modo, Salazar que vai criar um Estado que tem alguns aspectos mais de forma do que de fundo com a ver com o fascismo, mas muito pouco. Quer dizer, Salazar é essencialmente um católico conservador, que não, enquanto fascismo é uma coisa revolucionária e à partida a maior parte dos dirigentes fascistas não eram católicos, não eram religiosos, pelo menos pelo contrário. Muitos vinham de esquerda, outros eram vitalistas, eram muito influenciados por Nietzsche, etc. Esses movimentos de tipo fascista vão se criar um pouco por toda a Europa. Vão se criar em França, vai haver uma série de movimentos desse tipo, que nunca chegaram ao poder. Na Alemanha aparecerá um movimento que depois tem características completamente próprias, porque o fascismo nunca teve nenhuma, digamos, nunca foi muito importante os aspectos étnicos, e mesmo o antissemitismo nunca foi um aspecto importante, ao passo que o hitlerismo centra-se muito à volta disso, quer dizer, elementos como o antissemitismo, elementos como a pureza da raça, elementos como um certo materialismo biológico, que não tem nada a ver nesse aspecto com a matriz fascista inicial. Esses movimentos são vários. Em Espanha, por exemplo, há um movimento fascista muito importante, que é a Falange Espanhola, de Primo de Rivera. Na França há vários movimentos fascistas, na Bélgica há, na Holanda há, nos países da Europa Central, na Hungria, todos esses países têm movimentos fascistas relativamente importantes, com votações também relativamente significativas. Em Inglaterra, aliás, muitos destes fundadores de movimentos fascistas vêm, por exemplo, de partidos socialistas. Em Inglaterra, o fundador da British Union of Fascists é o Oswald Mosley, que vem exatamente, era um importantíssimo elemento do Partido Trabalhista. Também aparece nos Estados Unidos, também aparece muito no Brasil, na Argentina, em vários países da América do Sul. Aparece na Argentina é o peronismo, que consegue, aliás, sobreviver à guerra. E, portanto, essencialmente o que é que o fascismo procurava reunir, digamos, de um modo autoritário. Portanto, o fascismo não vai abolir os partidos políticos, a concorrência dos partidos políticos, portanto não tem, é monopartidário, governa autoritariamente. De facto, o grande valor exatamente é a nação, e depois procura sempre, de facto, uma política de reconciliação ou conciliação das classes sociais. Aliás, do ponto de vista sociológico, não é do ponto de vista político nem ideológico, do ponto de vista puramente sociológico, o fascismo tem muito a ver com a social-democracia, porque é exatamente, por um lado, uma contenção dos excessos do capitalismo, mas também mantendo, digamos, por uma certa imposição fiscal e também, exatamente, um certo, não é liberal de maneira nenhuma, não é liberal, mas mantém a iniciativa privada, embora bastante controlada. É uma espécie de capitalismo de Estado, é um capitalismo dirigido. E, portanto, assenta muito depois na doutrina corporativa, não aquele corporativismo medieval de associação, mas um corporativismo autoritário também, em que o Estado de facto é, digamos, o elemento principal. O que é que depois vai afastar ou vai levar a uma certa, a tirar o fascismo italiano para os braços do nacionalsocialismo alemão. O nacionalsocialismo alemão, como sabem, Hitler sobe
ao poder em janeiro de 33, na altura não tem a maioria ainda, mas é o partido maioritário, digamos, no Reichstag, e, portanto, o presidente de Hindenburgo chama-o a formar um governo, que ele forma um governo de coligação com vários partidos da direita, mas a partir de 34 domina completamente. Mas no início, curiosamente, Mussolini não é muito... Aliás, Hitler nunca consegue ser recebido por Mussolini, já é chanceler, e só depois de ser chanceler da Alemanha que Mussolini o recebe. De resto, nunca lhe deu, assim, na altura, grande atenção. Agora, depois Mussolini é atirado um bocado para a aliança com Hitler por dois fenómenos. Primeiro, é exatamente a guerra da Etiópia, porque a guerra da Etiópia, ou seja, há uma invasão, a Itália invade a Etiópia e vence e toma rapidamente, vence rapidamente o exército etíope e conquista Addis Abeba e proclama o Império em Roma, em 36, mas isso leva a que a Sociedade das Nações, sobretudo a Inglaterra e a França, imponham sanções contra a Itália. E, portanto, isso atira um bocado Mussolini para os braços de Hitler. E depois também é a aliança com Hitler, e até de certo modo também um bocadinho com Portugal, na Guerra Civil Espanhola. Quer dizer, na Guerra Civil Espanhola, em que entre os dois campos, um acaba por ser completamente dominado pelos comunistas também, e por outro lado, Franco, que apesar de tudo se mantém relativamente independente dos seus aliados, mas aí há de facto uma aliança forte durante a Guerra Civil de Espanha entre Roma e Berlim. E, portanto, Mussolini vai sendo, de certo modo, arrastado e empurrado para a aliança com os alemães. Quando vem a Segunda Guerra, Mussolini no início não entra, mas depois tem pressões muito fortes do próprio Partido Fascista para entrar na guerra, e acaba por entrar na guerra ao lado dos alemães, e portanto depois partilha essa sorte do Terceiro Reich, quer dizer, os altos e os baixos do Terceiro Reich, e acaba por também ser derrotado. Aliás, Mussolini é morto no dia 28 de abril de 45 e Hitler suicida-se a 30 de abril. Portanto, com isso, de certo modo, acabam os fascismos e os movimentos fascistas na Europa, embora sobrevivam, como estava a dizer, o peronismo, por exemplo, na América do Sul, que é uma forma, de certo modo, de fascismo populista, mas sobrevive aí. E a partir daí também o fascista passa a ser sobretudo um insulto, não é? Passa a ser portanto, todos somos sempre fascistas de alguém, quer dizer, os comunistas chamam fascistas aos social-fascistas, aos sociais-democratas, os socialistas, portanto passa a ser uma espécie de... Só para acabar, em relação a Portugal, a esquerda cultivou sempre muito isso, de chamar ao salazarismo uma forma de fascismo. Não é, nem para bem nem para mal, quer dizer, nunca teve, por exemplo, essas preocupações sociais que tinha o fascismo italiano, não houve. É um regime, o Salazar é essencialmente um patriota, um nacionalista português e conservador, e muito influenciado, aliás, pela doutrina social da Igreja, pelo morrazismo. Não são as mesmas raízes, é um conservador, e o fascismo tinha características essencialmente revolucionárias e de mudança, não é um regime de continuidade. Tem aspectos de continuidade, mas noutros aspectos tem muitos aspectos de mudança. Depois, se quiserem, talvez nas perguntas, eu penso que está hoje muito na moda de fazer de facto a pergunta se estes novos movimentos chamados populistas, ou ditos populistas, sobretudo porque quem não gosta deles, se têm a ver, que relações é que têm com o fascismo. Isso também é um tema que eu acho que é interessante, mas penso que será um dos temas que com certeza me vão falar, portanto não me vou agora alargar nisso, que já estou aqui nos 22 ou 23 minutos, e assim cumprimos as nossas regras. Obrigado. Muito obrigada, professor Jaime Nogueira Pinto. Vamos então agora passar para a ronda de perguntas. Nós temos aqui já vários inscritos, eu agradeço à nossa audiência a participação. Professor, não sei como é que preferem então fazer, agrupamos se calhar 2 a 2, como 3 a vocês 3? convirem, se têm bastantes perguntas, é melhor agruparmos. Pronto.
Claro que sim, É claro que melhor sim. Então, se calhar, vamos começar por aqui blocos de 3 perguntas. Eu peço o caríssimo favor à nossa audiência para apelar à vossa capacidade de síntese, para darmos mais tempo para ouvir o senhor professor a esclarecer todas as nossas dúvidas. Portanto, eu vou primeiro dar a palavra ao Gustavo, que foi aqui o nosso primeiro inscrito. Vou só aqui tirar o som. Gustavo? Ligar o som e eu quero também ligar o vídeo, não sei se está a funcionar. Nós estamos a ver-te, Gustavo. Estás-me a ouvir? Estamos a ver-te e a ouvir-te. Ok. Pronto. Senhor professor, já tinha há pouco agradecido, muito obrigado mais uma vez pela sua excelente apresentação. E o que eu queria perguntar era se podemos considerar que existem influências iluministas no movimento fascista. Pronto. Sim. O fascismo o fascismo nesse aspecto tem coisas muito curiosas, porque como foi um movimento agregador, tinha correntes filosóficas dentro bastante diferentes, não é? E, portanto, tinha correntes que eu chamaria assim até mais reacionárias, mais tradicionalistas, mas também tinha, de facto, esse fenómeno do iluminismo italiano, com Vico e com... Portanto, há também uma tradição que o fascismo vai buscar, que é a tradição do iluminismo italiano, e também portanto, um espírito de modernização e até muito marcado exatamente por uma certa hostilidade à Igreja Católica. É preciso ver que a Igreja Católica e o Papado na Itália foram inimigos fortes da unidade italiana, não é? Sim. Porque os Estados papais eram independentes, portanto, inimigos fortes da unidade italiana. Mussolini fez essa conciliação com a Igreja em 29, mas dentro do partido manteve-se de facto alguns elementos que tinham essa hostilidade e que tinham uma linha perfeitamente, chamemos-lhe assim, iluminista, no sentido das luzes, no sentido, portanto, de uma certa contestação à sociedade tradicional, à influência da Igreja, a tudo isso. Portanto, que vinham exatamente, não propriamente naquele espírito voltairiano, mas há um iluminismo, há uma Aufklärung, que é um iluminismo que é, de certo modo, um iluminismo autoritário e que é um iluminismo de direita, chamamos-lhe assim. E, portanto, nesse sentido, há esses elementos. E outra coisa que o Mussolini foi buscar muito, porque é preciso ver que a Itália, como era uma nação nova, tinha 70 anos, quer dizer, a Itália faz os meados do século XIX, não é? A independência italiana, o Risorgimento, tinha uma marca muito forte também, que, por exemplo, a ópera de Verdi é uma ópera importantíssima, digamos, na tradição do nacionalismo italiano. Se vocês forem ver, a maior parte dessas óperas são muito uma exaltação, digamos, de uma nação que ainda não é Estado, não é? Quer dizer, porque é possível uma coisa que é muito curiosa, quer a Itália, quer na própria Alemanha, a nação é mais antiga que o Estado. Enquanto, por exemplo, Portugal é feito pelo Estado Alfonsino, não é? A Itália é uma nação desde o tempo de Dante, não é? Desde o tempo de Dante, Maquiavel, Dante, etc., já têm muito uma ideia de uma nação italiana, não é? A partir da própria língua, não é? Mas está fragmentada, não é? Reino de Nápoles, Milão, os Estados Papais, as repúblicas de Veneza e de Génova. Portanto, o fascismo italiano também incorporou muito essa linha iluminista, que era uma linha também de forte pendor nacionalista. Okay. Muito obrigado, Sr. Professor. Inês, eu tenho muito a fazer mais uma pergunta ao Sr. Professor, de aproveitar a oportunidade, de facto é única. É muito rápida. Sr. Professor, consegue-me dizer quais é que eram as intenções dos fascistas no norte da África e, no caso de terem, de facto, conseguido manter um império, se estavam preparados para constituir uma sociedade multiétnica com igualdade de direitos? Há aspectos disso, quer dizer, vamos lá ver, há ali uma guerra particularmente brutal e violenta, que aliás é pré-fascista até, que é a Guerra da Líbia, que é uma guerra de 1911, 1912, que aliás foi das primeiras vezes, por exemplo, que foram utilizados, a aviação foi utilizada, não é? O Império, havia, digamos, uma espécie de complexo, de frustração
na Itália, no povo italiano, porque tinham sido de facto derrotados numa época em que normalmente os europeus, até pela superioridade de armamento que tinham, e não era só armamento, era comando e controle, de uma maneira geral venceram os povos africanos, não é? A Itália foi vencida, quer dizer, a Itália foi vencida na Batalha de Adwa pelos etíopes, e portanto fracassou na época alta do imperialismo e da imposição, digamos, dos domínios coloniais. A Itália fracassou, e isso era uma ferida grande na coisa italiana. Curiosamente, a ideia também é que a Etiópia da Haile Selassie era um Estado esclavagista, também é uma coisa que as pessoas não pensam, quer dizer, era um Estado onde ainda havia escravos, era um Estado esclavagista, e era dos mais antigos Estados da África, independentes, era dos poucos, e portanto os italianos também se apresentam com esse lado de modernizante, e até há uma canção que nós, não sei se vocês viram esse programa, mas foi aquele programa que eu tenho com os Radicais Livres, com o Pedro Tadeu, até pusemos essa canção que é interessante, que é Facetta Nera, e que é a história dos italianos dizerem a uma miúda negra etíope que a vão libertar, etc. Mas, enfim, a ideia do fascismo também, né? E era um bocadinho aquela ideia da colonização, de levar para a Etiópia os agricultores pobres da Itália. Portanto, era muito uma das teorias que estava muito na moda, e que nós, de certo modo, também aqui nos anos 60 se fez um bocado, nos anos 50 e se fez muito, por exemplo, em Angola, não é? Gustavo, agora vou ter que dar espaço aos outros participantes para fazerem perguntas aqui ao professor Jaime Nogueira Pinto. Vamos então agora passar a esta ronda de 3 perguntas. Tenho aqui inscrito por esta ordem o Paulo Colasso, o Paulo Cabrita e o José. Portanto, aquilo que eu vou fazer agora é vou dar a palavra a estes 3 participantes e depois, no fim, devolvo a palavra ao senhor professor para responder este bloco de perguntas, se assim concordar. Pronto, então vamos a isso. Paulo. Olá, professor, novamente. Olá, professor, novamente. A minha pergunta é precisamente a sua última nota na intervenção inicial. Há fascismos vivos no poder na Europa? Onde estão? É esta. Ora, obrigada. Não há, Oi? Desculpe, mas o senhor professor é que manda. É melhor, não, é melhor. Ok, pronto, não queria interromper. Disciplino melhor as respostas. Pronto, então agora eu vou passar então aqui ao segundo participante desta ronda, que é o Paulo Cabrita. Paulo? Olá, boa noite a todos, e em especial ao Dr. Jaime. Peço desculpa, eu tinha uma pergunta muito generalista, mas como não tenho muita oportunidade de falar com o Dr. Jaime, vou aproveitar. Quando há pouco referiu Salazar como tendo uma grande influência da Igreja, eu reparei que na sua obra, no Outro Retrato, em que tenta apresentar uma alternativa à historiografia de Salazar, acerca da elaboração da Constituição de 33, omite o nome do Avelino Jesus, do Quirino Avelino Jesus. Foi propositado para perpetuar aquela ideia do Salazar como homem só na elaboração da Constituição, ou foi... Não, eu penso que, aliás, enfim, vamos lá ver. Desculpa, ainda há mais uma pergunta. Mas o senhor professor é que manda, eu volto a dizer. Não, é melhor. É porque o entusiasmo acredito que seja grande para responder. Então se quiser, eu respondo agora a estas duas. Ora bem, com certeza. Fascismos atuais na Europa. Há, de facto, vamos lá ver, o fascismo tinha uma teoria do poder e do Estado, que era uma teoria claramente não democrática, até de certa medida antidemocracia partidária. Mas, tendo a ideia de que o sufrágio individual, direto, etc., não era uma forma correta de governar, ou de base de legitimidade do regime. Portanto, assentava muito mais numa ideia de sufrágio orgânico,
das corporações, portanto, uma série de elementos que não tinham a ver, embora recorresse ao plebiscito, etc., mas elementos que não tinham a ver propriamente com a teoria democrática. O que eu noto nestes movimentos todos, hoje chamados nacionalistas, nacional-populistas, ou eu acho que também há aqui uma coisa que normalmente populismo é uma coisa que se chama à popularidade dos outros, quer dizer, as pessoas que ficam, os partidos ficam incomodados com o aparecimento destes novos partidos, normalmente chamam-lhe populistas, e portanto o populismo é um bocadinho a popularidade dos outros. Havia um célebre escritor surrealista francês que dizia que a pornografia era o erotismo dos outros, e portanto aqui também isto aqui, o populismo é um bocadinho a popularidade dos outros. Mas para mim, quais são as grandes diferenças? Estes novos partidos, ao contrário, não elaboraram uma teoria do Estado ou do poder antidemocrática nesse sentido, pelo contrário, têm uma teoria que assenta exatamente na ideia de que a base do poder deles é, ou vai ser, a maioria popular, não é? E que, de certo modo, o atual sistema, os sistemas de partidos atuais, os sistemas, digamos, são não democráticos. Portanto, eles reclamam, ao contrário dos fascistas, que não se declaravam nunca democráticos, declaravam-se às vezes verdadeiros representantes do povo, mas era um povo, não era bem o povo no sentido os eleitores, mas era mais um sentido de povo histórico, não é? De povo-comunidade, não é? De comunidade histórica. Essa para mim é a grande diferença. Agora, pois há elementos que são parecidos, quer dizer, por exemplo, a questão de um certo pendor autoritário, um certo pendor para o chefe, digamos, a encarnação, uma figura que lidera, não é? Normalmente são movimentos que têm uma liderança relativamente clara, não é? O Salvini em Itália, a Marine Le Pen em França, os húngaros, os polacos, etc. Portanto, esse é um elemento que pode aproximar do fascismo. Têm, simultaneamente, são inimigos daquilo que se poderia chamar do grande capital financeiro, ou seja, não só do grande capital financeiro, mas, por exemplo, das burocracias de Bruxelas, etc. Portanto, são aspectos que os fascismos também tinham em relação aos correspondentes da época. Mas, para mim, tem de facto essa grande diferença. Não querem, de modo algum, nem até agora o fizeram, suprimir, mesmo não tomaram o poder, suprimir os modelos democráticos. Podem, em alguns aspectos, às vezes, intervir mais autoritariamente, não, mas não têm uma teoria alternativa à sociedade democrática. Esse é um ponto para mim. Portanto, dentro disto, acho que é talvez a questão por onde temos que estabelecer as comparações, mas temos que ver como é que evolui, não é? E ao mesmo tempo, claro, têm, por exemplo, o fator nacionalista, que é exatamente idêntico, fatores também de representação daquilo que foi sociologicamente o fascismo, que foi muito o governo das classes médias, quer dizer, foi uma forma das classes médias na época, por um lado resistirem ao comunismo, não é? E àquilo que na altura era o medo dos partidos comunistas, e por outro lado também tirarem também o poder político, digamos, àquilo que na altura seria a grande capital, a grande indústria. Depois a segunda pergunta, a questão da Constituição Portuguesa. O salazarismo é muito curioso, porque Salazar, quando chegou ao poder, Salazar tem uma marcha para o poder muito interessante. Salazar não gosta de multidões, as poucas experiências que teve uma ou duas experiências de parlamentar e afastou-se rapidamente, detestou e afastou-se rapidamente. E depois, para além disso, a sua ideia de poder assentava em quê? Assentava no exército.
o rei constitucional de Salazar, digamos, o poder constituinte para Salazar eram os militares, era o exército português. É que o tinham, e é muito curioso, porque ele analisa muito bem, a Revolução de 28 de Maio de 26 é uma revolução de quadros médios. Ou seja, o oficial mais graduado, que é em Braga, como sabem, a Revolução começou em Braga, dia 28, na manhã de 28 de maio de 1926. O oficial mais graduado era um major Pereira Coutinho. Era o mais graduado. Os outros eram todos capitães, tenentes, etc. E é essa gente que manda na tropa. Os generais estão ali, quer dizer, o Gomes da Costa, eles foram buscar o Gomes da Costa porque precisavam de facto de uma figura mais tutelar, que tivesse, enfim, uma certa importância. E o Gomes da Costa era uma figura, era um herói da África e da Grande Guerra. Portanto, foram buscá-lo, mas o Gomes da Costa estava ali como o Pilatos no credo, quer dizer, o Gomes da Costa dizia-se que tinha a característica de ter a opinião da última pessoa com quem tinha falado. Portanto, estava muito longe de ser um chefe e foi rapidamente afastado. Salazar faz uma coisa muito interessante, ele vê que o poder está exatamente nesses quadros médios, nos capitães, nos tenentes, etc. E quando vai para Ministro das Finanças, é muito interessante que ele faz várias comunicações e preleções e conferências, mas não são para os generais, são exatamente para esses oficiais. Qual é o truque que ele utiliza para os trazer? É, por exemplo, dirige-se aos oficiais da Guarnição Militar de Lisboa. Portanto, os oficiais da Guarnição Militar de Lisboa são centenas. Portanto, é uma forma que ele faz uma interlocução direta, permanente, com esses quadros médios. E, portanto, é neles que ele assenta o seu poder. É evidente que ele vinha, e tinha inclusive sido deputado, do Partido Católico, onde estavam as figuras como exatamente Quirino Avelino de Jesus, que era um homem com uma certa capacidade teórica. Mas Salazar tem uma preocupação muito interessante. Ele praticamente, a única pessoa que faz política no regime é ele. Aliás, eu sempre disse que o regime salazarista era um regime completamente armadilhado, porque estava feito para Salazar, não dava, quer dizer, não servia para mais ninguém. Era um modelo institucional que tinha sido feito ao longo dos anos, teorizado, feito funcionalmente mesmo, para um homem, e portanto não funcionava alternativamente com outro. Portanto, eu não creio que fosse aqui, houve outras figuras, outras figuras que intervieram muito na Constituição, nos trabalhos preparatórios, etc. Mas Salazar não, que de facto as coisas são feitas como ele quer, e quando não é como ele quer, não acontecem. Portanto, o regime nesse aspecto é um regime muito pessoal, quer dizer, não é... A sorte de Salazar e a sorte nossa foi que ele, depois, como não tinha família, não tinha propriamente protegidos, não tinha... Quer dizer, e era um homem relativamente ascético e moderado e tranquilo nessas coisas. Não houve, de facto, esses abusos de corrupção e outras coisas que acontecem muito quando se tem tanto poder. Ele próprio não abusava do poder, vamos pôr as coisas assim. Mas tinha, de facto, essa prerrogativa, praticamente é ele, e não dá grande saída para mais ninguém. Senhor professor, atendendo aqui ao tempo que nos deu, tudo bem que é indicativo, mas gostaríamos de tentar respeitar ao máximo. Temos aqui alguns inscritos, portanto, eu iria agora começar a... meia hora a mais, portanto... Pois é isso, atendendo... Para ter uma ideia de quantas pessoas estão, eu faço aqui o... Exatamente, olha, devo dizer que neste momento tenho mais 9 inscritos para lhe fazer perguntas. Estamos à vontade. Pronto, eu iria se calhar fazer rondas, se calhar blocos de perguntas com se calhar 3 ou 4. Prefere 3? Ok, 3. Então vamos a isso. Pronto, então passando para a próxima ronda, temos o José, o João Casaca e o Diogo Marques. Vou então aqui à procura do José. José, muito boa noite.
Boa noite e boa noite, professor. Uma das perguntas que eu queria fazer-lhe já foi feita, o Paulo Colasso remeteu e o professor comentou uma frase que eu ouvi da sua boca nos Radicais Livres e que achei curiosa, que era essa do populismo ser a popularidade dos outros. Está mais ou menos respondido. Outra coisa que eu queria que comentasse, porque a questão do fascismo em Portugal, embora o professor não tenha essa ideia, mas é mais ou menos aceite, eles tinham, o regime salazarista tinha tudo de fascista, era corporativo, era nacionalista, era orgulhosamente só, então a única coisa que o distinguia era autoritário, a única coisa que o distinguia era a proximidade com a Igreja? Não. A coisa mais importante, e é muito importante no fascismo, é a questão do partido único. O partido único é um elemento essencial. O fascismo, nesse aspecto, é também uma partidocracia, no sentido que o partido tinha muita importância e Mussolini levava muito a sério o partido. Aliás, como nos partidos comunistas. As pessoas às vezes acham que isso era uma forma, é evidente que em alguns casos foi uma forma. Por exemplo, nos partidos comunistas, no tempo do Stalin, numa dada altura é o Stalin que tudo decide. Na própria China maoísta, a partir dessa altura é o Mao Tse-tung que tudo decide. No nacionalsocialismo, não há dúvida que Hitler também decide. Pode ouvir este ou aquele, mas é quem tudo decide. Agora, o Partido Fascista Italiano, e há outro aspecto também que é muito importante no fascismo, que é o fascismo faz o culto da violência, quer dizer, não usa a violência como necessidade, há uma exaltação da violência. Pensei que também muita coisa é retórica. Lá está, quer dizer, o Salazar tinha a preocupação, a questão que o exército é muito importante, porque o exército é essencialmente uma força extremamente conservadora. E, portanto, o exército, quer dizer, aquilo com quem Salazar, de certo modo, até ao fim, partilhou o poder, até porque tinha a noção que era quem lhe dava o poder, digamos, era o partido dele, digamos, a base partidária dele era o poder. E se reparar, há uma coisa muito interessante até é que esse exército que apoia o Salazar, põe o Salazar no poder, são os tenentes do 28 de maio, são os capitães dos anos 30, são os coronéis dos anos 40, 50, e são os generais que estão exatamente a acabar, passar praticamente à disponibilidade já nos anos 60. E de onde é que vem essa gente toda? É uma coisa que, enfim, é uma tese que um dia gostava de expandir um bocado, mas que gosto de dar o ponto de partida, porque acho que é interessante. Quando o Sidónio faz a sua revolução de dezembro de 1917, qual é a instituição que sai em massa toda a apoiar Sidónio? É a Academia Militar, a escola que na altura se chamava Escola de Guerra. Todos. Ou seja, eram os oficiais, ou melhor, cadetes, que na altura tinham 17 anos, 18 anos, 19, 20 anos. Ora, se fizermos as contas, esses têm, lá está, passados 20 anos em 40, têm 40 anos, portanto serão o quê? São tenentes coronéis, e em 60 são generais, têm 60 anos. Portanto, esse exército é que é, digamos, aquilo em que Salazar se apoia. Ora, o Mussolini apoia-se no partido, e mais, o partido tem muita importância. As pessoas esquecem, por exemplo, que o Mussolini cai na reunião do Grande Conselho, que é o Grande Conselho Fascista, que é o Partido Fascista. O partido vota contra ele, quer dizer, numa sessão que o surpreende, aliás, a ele próprio. Mas ele cai porque o partido, maioritariamente, os 20 e tal dirigentes, altos dirigentes do partido, do Grande Conselho, caem contra ele. Ele vai para a guerra porque o partido, ele tem dúvidas de ir para a guerra, ao lado, mas o partido acha que não pode ficar de fora da guerra. Ou seja, ora, Salazar, a União Nacional não me interessava nada, não arriscava absolutamente nada. Salazar ia buscar ministros que não tinham nada a ver com a União Nacional. A União Nacional nunca teve. Portanto, a questão do partido é uma das questões importantes
no fascismo. Quer dizer, além disso, depois o fascismo também é uma militarização da política. Ora, o exército nunca deixou, nem nunca deixaria, e Salazar nesse aspecto não se metia nisso. E Salazar não. Olha, eu é uma graça, mas que já agora vos digo, porque é uma graça. Eu digo, o teste do fascismo, um líder, é ver se fica bem de bota alta. Pá. Imaginem o Salazar de bota alta e já veem que não podia ser fascista. Sim, senhor. Muito obrigada, professor. Podemos então avançar para a próxima ronda de perguntas. Não, não, ainda não respondi. Ainda não respondeu, então peço desculpa. Não, ainda não ouvi perguntas, sobretudo. Pronto, então eu vou agora, se concordar... Eu pergunta para deste senhor e agora disse que havia mais dois. Exatamente, eu vou passar agora aqui a palavra ao João Casaca e ao Diogo Marques e depois, quando o Diogo Marques terminar, portanto o segundo participante, devolvo-lhe a palavra. Pronto, vamos então. Obrigada, José, pela pergunta. Vou aqui à procura do João Casaca, que está aqui. João, oi, ainda não está? Estou a tentar tirar o som ao João, mas está complicado. Bem, se calhar vamos passar ao Diogo. Boa noite. João, já estou aqui. Sim, estão-me a ouvir? Sim. Então, boa noite, professor. Eu até acompanhando o seu desafio, dizia-lhe, é imaginar o Salazar de bota alta e o Hitler de fato e gravata, que também é assim uma imagem... É uma imagem que também é assim uma imagem pitoresca ou de smoking, como às vezes o víamos. O Hitler usou fato e gravata, aliás, há uma coisa muito interessante no encontro. O Hitler, quando se encontra, quando vai para o primeiro encontro que tem com Mussolini, que é em Veneza, 1934, se não estou em erro, o Hitler chega vestido de jaquetão e calça de fantasia, que era o que a gente dizia aqui por graça, que era o uniforme da União Nacional. Não. Mas pronto. E o Mussolini também apareceu várias vezes e aguentava. Mas a imagem é outra completamente diferente. Então de smoking é uma coisa assim dantesca. Mas, professor, dizer-lhe a minha questão prendia-se mais com outro aspecto, que era, o professor falou sobre a questão de lá está do Estado, a diferença de muitos movimentos autoritários que depois se fascistizaram e de movimentos e Estados fascistas que partiram do partido na conquista do Estado e depois o contrário, não é? Movimentos autoritários que tomaram o Estado e que depois se fascistizaram. Inclusive, depois nós temos na Europa, no caso da Roménia, até um Estado, não é, que era autoritário e depois até vai estar em colisão com o próprio partido dito fascista, não é? Os flechas quebradas. Exatamente. É Hungria, as flechas quebradas. Sim, não na Hungria, exatamente. Na Hungria, mas na Roménia também há um caso semelhante. É a guarda de ferro. Exatamente, é a guarda de ferro. Os nomes são sempre ali muito... Definida numa dada altura exatamente pelo governo do Marshal Antonescu, que é um governo exatamente, exato. Depois na Hungria era o Almirante Orti, não é? Pronto, que num país sem mar também tinha a sua piada. Sabe porquê? Porque o Império Austro-Húngaro... Sim, exatamente, por causa do Império Austro-Húngaro, exatamente, já falámos no blog, já falámos sobre isso e dessa curiosidade. Mas a minha pergunta dirigia-se àquela questão da necessidade da aliança, não é, com as direitas tradicionais, não é? Aquela ideia do Hitler e do Mussolini de depois de atingirem o poder, digamos, purgarem este lado mais revolucionário que o professor há bocadinho falou do partido fascista, portanto aquela ideia do movimento de rua, não é? A famosa noite das facas longas, que em Portugal nós também temos um fenómeno idêntico, não é? Com o exílio do rolão preto e das suas camisas azuis, onde de certa forma depois acabam por enquadrar, não é, estas forças mais revolucionárias do movimento fascista, onde o regime era mais fascista, não é? Pronto, nas legiões portuguesas, nas mocidades, e o mesmo acontece na Alemanha, e isto vai entroncar naquilo que lhe queria perguntar, que é se o professor entende que o movimento fascista é um movimento de contra-revolução ou se é uma revolução, mas de outra estirpe. Exatamente. Obrigadíssimo, professor. É uma discussão que está muito dentro do... Eu vou-lhe já responder, depois faz a próxima pergunta. É uma questão que é muito importante, porque tem
É uma questão, aliás, que ainda hoje é discutidíssima nos historiadores de fascismo, discutem muito. Quer dizer, porque, vamos lá ver, por um lado, que é tal questão se o fascismo vem da Revolução Francesa, quer dizer, é um continuador da Revolução Francesa, que no fundo é a grande referência revolucionária moderna, ou se é contra-revolucionário, como eram os movimentos de tipo reacionário que nos houve na Europa toda e que duraram, que é tal direita tradicional e que é uma direita mais romântica, mais tradicional, mais muito religiosa, muito ligada às coisas, à tradição religiosa, etc. Ora, o fascismo, de certo modo, eu acho que à partida o fascismo é revolucionário. Mas negocia, sobretudo, não é bem o fascismo, é o Mussolini, negocia. Mussolini vamos lá ver, é um político muito maquiavélico nesse sentido. Quer dizer, o Hitler, aliás, também faz um bocado isso, mas o fascismo, lá está, que é uma coisa que, por exemplo, o Salazar, sendo um pragmático na política, mas nos 3 ou 4 pontos de princípio, ele nunca transige nem volta atrás. Mussolini, nesse aspecto, por exemplo, é mais, quer dizer, ele negocia com as forças conservadoras, negocia clarissimamente, quer dizer, dá-lhes coisas, cede em alguns aspectos, disciplina algumas pessoas no movimento que são mais violentas. E depois, no fim, na República Social Italiana, que é vocês sabem, de 43 a 45, que é no norte, onde havia de facto um apoio forte ao fascismo, na República Social Italiana ele volta muito ao primeiro fascismo, que a República Social tem uma legislação muito socialista, tem uma retórica muito anticapitalista, volta um bocadinho um regresso, não é? A República de Saló é um regresso, embora já é uma república que é muito também, noutros aspectos, um protetorado dos alemães, não é? Porque a Alemanha está ali, ocupou praticamente toda aquela área, e é a Alemanha que está. Aqui, em Portugal, de facto, o Salazar tinha um sistema muito curioso de lidar com estes movimentos todos, quer com os monárquicos, quer com os católicos, quer até com os nacionais sindicalistas. O que era? Em todos esses movimentos havia pessoas que eram da confiança dele. E, portanto, a maneira de lidar com eles normalmente era, em vez de os combater diretamente, era favorecer, dentro desses movimentos e dessas organizações, esses elementos que eram também próximos dele. E foi o que ele fez, por exemplo, com os nacionais sindicalistas. Ele tinha, por exemplo, eu aliás ainda conheci bem o Castro Fernandes, o doutor Castro Fernandes, que era um homem inteligente e foi um político muito importante do Estado Novo. Vem do nacional sindicalismo, quer dizer. Há, portanto, uma série. Então, o Salazar jogou muito com isso, e os nacionais sindicalistas tinham também muito depois aquele folclore todo do fascismo, as camisas azuis, as botas, os desfiles, essas coisas todas. O Salazar, sobretudo, também por causa da Guerra Civil de Espanha, é preciso ver que há uma coisa também que aproxima muito estes movimentos. E o Salazar adotou muito o que eu chamaria o folclore fascista, no sentido, as fardas, as marchas, essa coisa toda, deixou andar. Aliás, ele próprio vê-se de vez em quando a fazer isso, vê-se até naquele filme, que aliás é muito bom, é muito interessante, do António Lopes Ribeiro, A Revolução de Maio, aparece o próprio Salazar, de vez em quando se faz aquela saudação de braço estendido, poucas vezes, é durante o período da Guerra Civil de Espanha, mas faz isso, quer dizer, não tem, mas o Salazar nisso é muito pragmático, quer dizer, o fascismo era uma força importante na Europa, ele não queria de maneira nenhuma, não queria o fascismo em Portugal, estava nos antípodas dele, da maneira de ser dele, todo aquele entusiasmo revolucionário, a violência, etc., era uma coisa que ele não se entusiasmava muito com isso, era um homem muito frio, sobretudo, quer dizer, nesse aspecto. E, portanto, quer dizer, fez exatamente algumas concessões de forma, sobretudo, mas sempre a controlar. De facto, aquilo que ele sabe que é a força e que lhe dá a força é o exército. Tanto que quando ele percebe, quando há o golpe dos 9 de Alhamiz em 61, a tentativa de golpe, Salazar aí sente isso, vê-se que ele fica traumatizado com isso. Depois supera, mas
percebe que já não controla, quer dizer, que o exército já não é o que mudou. Ou melhor, que já há forças dentro do exército que mudaram. Sim, senhor. Próximo. Muito obrigada, Sr. Professor. Vamos então agora avançar para a próxima pergunta, que é do Diogo Marques. Diogo, Olá. boa noite. Olá, estão a ouvir-me? Sim, estamos a ouvir. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui a falar com o professor Nogueira Pinto. E a minha questão era mais no sentido de saber a opinião dele sobre o papel do centro na criação desses regimes fascistas. Porque normalmente é sempre o centro a desaparecer e acaba num choque. Não, o centro, vamos ver, o centro desaparece. É preciso ver aqui uma coisa que é muito importante. É que a Revolução Soviética introduziu regras completamente novas na política, quer dizer, na política do século XIX. É uma política oligárquica, é uma política dominada por... Vocês sabem quantos, não sei se têm ideia, devem ter ideia, não sei se têm ideia, por exemplo, qual era a percentagem da população que tinha direito de voto durante a Primeira República em Portugal? Era 7%. 7%. 7%. E o Afonso Costa, aliás, de certo modo até reduziu ainda isso, porque tirou o voto aos analfabetos, mesmo aos proprietários, e nunca deu o voto às mulheres, porque achava que eram muito influenciadas por padres. Portanto, essa política oligárquica conservadora, em que, pronto, havia uma diferença normalmente entre partidos conservadores, entre movimentos mais conservadores e movimentos mais liberais, isso tudo morre com a Grande Guerra e com a Revolução de Outubro. Porque, e o Lenin, aliás, tem uma frase muito interessante, que é quando ele glosa o Clausewitz e diz a política é continua. O Clausewitz dizia que a guerra era a continuação da política por outros meios, não é? E ele diz a política é a continuação da guerra por outros meios, da guerra de classes. E, portanto, perante isso, há esta ascensão de movimentos e de homens que se fizeram também na guerra, quer dizer, Mussolini, Hitler, etc. Todos tinham sido combatentes na Grande Guerra. Portanto, há esse ponto que é muito importante. E, portanto, o centro, digamos, o centro é partido, e as suas próprias clientelas políticas acabam por ir para um lado ou para o outro. São tempos de grande confronto. É isso, era essa a minha questão. E se vê algum paralelo entre esses tempos que vivemos? Estamos a viver tempos parecidos. Estamos a viver tempos parecidos. Porque... Como eu estou a ler o livro do Spengler, A Decadência do Ocidente, Sim, senhor. eu também sou da opinião que a história é um ciclo, não é uma... Sim, não é exatamente, não é um progresso, até porque, olha, a gente está a viver estes dias, por exemplo, que são muito parecidos com os terrores medievais, não é? Aliás, estes dias, eu estou a acabar exatamente um livro sobre uma história das epidemias, aproveitei a reclusão para fazer isso, sobre uma história das epidemias nos seus aspectos, consequências político-sociais e percepções, digamos, literárias e filosóficas, digamos, da época. E vê-se isso, exatamente, as reações são as mesmas, ninguém percebe nada, a chamada comunidade científica está super dividida, há negacionistas, há quem acha que se deve priorizar a economia e pronto, e quem tiver que morrer que morre. Em todas as grandes pandemias aconteceu isso. Portanto, há uma grande continuidade, enfim, se há alguma coisa em termos políticos analíticos, é a continuidade da natureza humana. Quer dizer, aliás, o grande crime, o grande pecado do comunismo foi pensar que uma organização política mudava a natureza humana e tentar fazer. É isso. Muito obrigado. Era só isso. Muito obrigada, Diogo. Vamos então agora avançar para a próxima pergunta. Que eu só vos queria também prevenir de uma coisa, também não é só o meu problema, é que estou aqui a olhar para a carga aqui do meu iPad e estou já com 9%. Com 9%, pronto. 9%. Portanto, então, deve estar exatamente para as tais. Exatamente. Então faça favor. Então vamos avançar. Eu apelo novamente à audiência para ser o mais sucinto possível para darmos tempo ao nosso orador. Agora, a próxima pergunta vem do Bruno Duarte. Bruno, boa noite. Boa noite, estou com som? Sim, estamos a ouvir. Boa noite. Gostava de começar por agradecer a todos, e em especial ao
ao professor, aliás. A minha pergunta, eu espero que os anfitriões não se chateiem muito para eu fugir do tema, é um pouco mais sobre o conservadorismo. Portanto, nós tivemos um regime conservador representado por Salazar, o Estado Novo, durante 40 anos. Nós até tivemos um regime que não foi muito totalitário, como dizia o José Hermano Saraiva, quase tivemos a sorte de ter um santo. Eu, por acaso, até tenho aqui um busto dele, mas isso é outra história. Bem, mas a minha questão é, o próprio Salazar tinha uma citação que era: os homens mudam muito pouco e os portugueses quase nada. Nós desde lá até cá temos tido vários partidos, mas nenhum que se possa realmente chamar conservador. Mais próximo disso foi o CDS, mas enfim, tirando ali um bocadinho com o Monteiro, em que ainda foi um bocadinho mais para a direita, nunca tivemos realmente um conservadorismo, tivemos ali mais uma democracia cristã, lá está. Existe alguma forma, na opinião do professor, de evoluirmos para esse conservadorismo, para essa política de valores, para esse Deus, Pátria e Família outra vez, ou isso está tudo morto? Aliás, estes movimentos que nós estamos a assistir, estes 6 movimentos populistas, no fundo, bom, na Europa, a questão, nos Estados Unidos sim, mas na Europa há uma descristianização muito forte da Europa, que atingiu também esses movimentos, digamos, de direita populista, que são exatamente nesse aspecto pouco conservadores também. E há aqui um problema que é um bocado a base disto tudo. Quem foram os grandes perdedores da globalização? Os grandes perdedores da globalização são precisamente as classes trabalhadoras e as classes médias, agora começa a chegar às classes médias, da Europa e dos Estados Unidos. Os ganhadores, podemos dizer que foram, digamos, os pobres, ou alguma parte dos pobres, e sobretudo os chineses, não é? Que a partir do Deng Xiaoping e com a revolução de Deng Xiaoping passaram, enfim, a receber praticamente, quer dizer, as indústrias migraram todas para essa área. Portanto, a Europa e os Estados Unidos, sobretudo a Europa, desindustrializou. O capital financeiro passou a ter um poder extraordinário, não é? Com exceção da Alemanha, que fez reformas a tempo e, portanto, ainda conseguiu manter uma certa indústria. A Alemanha e outros países mais pequenos, a Finlândia, etc. Mas, de uma maneira geral, a Europa deixou de ter indústria, não é? Deixou de ter capacidade de fazer coisas. Deixou de ter indústria. E, portanto, aliás, esta crise, esta atual pandemia, vai nos trazer de volta alguns sentimentos que eu chamaria conservadores, no sentido, nós vamos querer ter todos alguma agricultura, alguma indústria, nem que seja para fazer, enfim, para termos comida no dia seguinte, não estarmos à espera que venha não sei de onde, de Espanha, num caminhão, ou para, se precisarmos de ventiladores ou de máscaras, também as termos, e não estarmos à espera que venham da China. Portanto, eu acho que uma das características dessas vai ser isto, que não é muito, quer dizer, nem é muito fascista, nem é muito revolucionário, é uma coisa, é um regresso, de facto, à ideia da identidade nacional como uma identidade, apesar de tudo, importante e que protege, não é? Portanto, outra coisa que vai acontecer e que é conservadora, vai ser outra vez a política. Nós passamos numa época em que, de facto, o mercado dominava a política, os Estados, e a economia dominava a política. Nós vamos voltar a uma época em que a política vai voltar a ter importância, muita importância. Também vai ser essa característica. Nesse sentido, há uma certa reconservadorização da sociedade. O aspecto da transcendência, não falaria tanto da questão das igrejas organizadas, mas também aquele optimismo e aquela crença extraordinária na ciência, na técnica. As pessoas agora ficaram aflitas porque perceberam uma coisa, enfim, quem sabe história percebe há muitos anos. Quando chegam a estas crises está sempre tudo dividido, os cientistas são dividem-se tanto como os desgraçados dos filósofos e dos pensadores, sabem a mesma coisa, quer dizer, portanto não há aí nenhuma espécie de convergência, quer dizer, há uns que dizem que é não sei o quê, que se trata de outra maneira, outros são completamente opostos, outros são negacionistas, dizem que não há doença nenhuma que passa quando chegar o verão, e portanto a comunidade científica, aliás, sempre foi assim,
E, portanto, é outro dos mitos que eu acho que cai. Portanto, nesse aspecto, vai haver uma certa volta ao pensamento conservador e ao pensamento da direita, que é um pensamento essencialmente caracterizado por pessimismo antropológico, pela ideia exatamente que a natureza humana não muda e que essa natureza humana tem que ter balizas e tem que ter valores e regras, que se não são aceitos voluntariamente, têm que ser impostos. Muito obrigada, Sr. Professor. Pergunto se ainda podemos continuar. Sim, senhor, dá duas. Vamos? Então, vamos avançar. Então, agora a próxima pergunta vem do António Madeira. Boa noite, António. Olá, boa noite a todos e principalmente ao Dr. Jaime Nogueira Pinto. A pergunta é relacionada com a parte final que o professor fez e que o Paulo Colasso também já questionou em parte sobre isso. Quando refere que o fascismo vem todo, na sua maioria, do socialismo e do nacionalismo. Os líderes. Sim, mas a questão, hoje em dia, nós estamos a ver um Presidente da República, um Presidente de uma Assembleia da República, que, desculpem a expressão, uma vez disse publicamente, estou-me cagando para... estou-me cagando para as escutas. Temos um Presidente da República conivente com isto tudo, temos um Primeiro-Ministro que diz uma coisa e desmente-se passado um bocado, temos também hoje em dia um novo partido que é o Chega, em que chamam o André Ventura de fascista, de populista. E tal e qual como o professor acabou de dizer também, os fascistas costumam ser denominados de populistas porque são pessoas populares. Eu gostaria de ter a sua ideia e o que é que pensa concretamente sobre o Ventura, o André Ventura e o Chega. Qual é a sua opinião muito pessoal? Muito pessoal, que a partir do momento que é transmissível não deixa de ser tão pessoal como isso. Eu acho que este tipo de... Vamos lá ver, eu acho que nós não éramos o único partido, o único país com a Irlanda que não tinha nenhum movimento deste tipo. Na Irlanda, porque, enfim, o nacionalismo irlandês esteve muito ligado àqueles movimentos armados e revolucionários, etc., e éramos o único partido na Europa, o único país na Europa que não tinha nada disso, e aliás uma das razões porque não tinham, quer nós, quer os espanhóis até ano passado, era exatamente e precisamente porque tínhamos tido esses regimes, digamos, autoritários, pessoais, nacionalismo conservador, no caso espanhol até, enfim, bastante mais duro, depois de uma guerra civil, etc. E portanto não tínhamos isso, ou seja, porque o regime português e o regime espanhol duraram até meados dos anos 70, não é? O 25 de Abril foi em 74, o Franco morreu em fim de 75, portanto havia essa, e as classes, bem, em Portugal é evidente que houve a seguir ao 25 de Abril, os movimentos que tentaram organizar-se, digamos, em termos de direita, foram, de certo modo, proibidos, quer no 28 de setembro, quer depois no 11 de março. Portanto, foram proibidos, os seus dirigentes foram ou presos ou tiveram que se exilar, e, portanto, houve uma forma violenta do MFA e do Partido Comunista de eliminarem, digamos, uma direita política. Não? Depois os outros partidos que sobreviveram, o CDS e o PSD, etc., tinham aquela característica, as pessoas da direita, as pessoas conservadoras, ou pelo menos, e até as pessoas puramente anticomunistas, enfim, votavam nesses partidos porque não havia outros. Não é? O fenómeno do André Ventura é um fenómeno, portanto, que começa, digamos, numa dissidência do PSD. É um fenómeno que eu acho que tem pernas para andar, porque exatamente os partidos, quer PSD, quer CDS,
de certo modo, não quiseram pegar. É uma coisa muito interessante e eu acho que é importante, e gostaria que pensassem um bocadinho nisso, que é a questão, a defesa dos valores conservadores. Pode-se fazer perfeitamente em democracia, mas como foram valores do Estado Novo, as elites políticas pós 25 de Abril tiveram sempre medo de proclamar esses valores, ou seja, deixaram esses valores, pronto, olha, foi para o André Ventura que apareceu e os agarrou, e como tem de facto qualidades oratórias e não tem medo, é capaz de ter sucesso. Está bem? Mais perguntas? Muito obrigada, Sr. Professor. Vamos avançar. É mais uma. Mais uma. Mais uma, tem que ser mais Ainda uma. tem bateria? Estou 5%. 5%, então pronto, vamos fazer render esses 5%. Senão isto acaba eu peço desculpa aos restantes membros da audiência que fizeram perguntas, mas esta terá que ser a última. Diogo Costa terá a honra de fazer a última pergunta. Estou aqui a buscar o som do Diogo. Sim. Diogo, boa noite. Estão a ouvir-me? Boa noite. Estamos a ouvir. Ok, obrigado. Professor, muito rápido. Há aquela polémica, ainda há alguma polémica em relação à relação entre o Mussolini e a monarquia italiana, nomeadamente qual foi o papel exatamente do Vítor Emanuel, a favor é que ele estava. Ainda hoje os arquivos do Savoia estão encerrados em relação a isso. Gostava de saber qual era a opinião do professor sobre esse assunto. Obrigado. Ora bem, o rei, aliás, dizia sempre isso, que o rei e os fascistas diziam que o Mussolini, em vez de ter desfilado, enquanto devia ter entrado pelo Quirinal dentro, em vez de ter cumprimentado o rei, devia ter feito isso. Portanto, não havia grande simpatia nas hostes fascistas pelo rei. Contudo, Mussolini, nessa negociação, por exemplo, não há dúvida que sabia que o exército, apesar de tudo, tinha uma certa fidelidade ao rei e que, portanto, como ele não queria um confronto com o exército, acabou por... Agora, quando o rei teve um papel importante em virar alguns dos conselheiros do grande conselho fascista, em levá-los a votar contra o Mussolini. Quer dizer, há uma certa conspiração do rei, do Badoglio, etc., para derrubar, e onde alguns altos dirigentes fascistas, nomeadamente, por exemplo, até o próprio Dino Grandi, que era um elemento fundacional e um tipo, aliás, extraordinário, que viveu uns tempos ainda em Portugal, depois acabou os seus dias no Brasil, mas o Grandi, toda essa gente foi muito virada também um bocado pelo rei, não é? Portanto, a relação foi má, não é? A relação foi má, e a Rainha Maria José tinha uma certa... Mas os Savoia foram sempre muito complicados, não é? Tinham ali o rei imperador, não é? Tinham ali portanto, houve de facto ali uma certa hostilidade. E nas forças conservadoras, e sobretudo, por exemplo, a Marinha Italiana tinha uma grande simpatia, uma certa influência com a Inglaterra e tudo isso. Portanto, tudo isso levou, e mesmo depois da queda do fascismo, há no norte, há uma resistência, embora só se fale praticamente da resistência do comunista, mas há uma resistência também que é monárquica e católica também, que aliás é liquidada pelos comunistas. É um ponto interessante. Bom, eu peço-vos desculpa, mas Senhor professor, muito obrigada. Agradeço-lhe desde já o tempo que esteve connosco. Iria só abusar da sua amabilidade só mais um bocadinho, uma vez que o interesse foi tanto aqui, tínhamos aqui ainda mais alguns inscritos para falar consigo. Se vocês quiserem daqui para ou isso, ou caso concorde, iríamos perguntar se podíamos fazer chegar-lhe as perguntas, assim por escrito. Mande-me por mail. Pronto. E depois combinamos um dia. Exatamente, o interesse foi tão grande. Depois, coisas que eu estou agora com muita coisa, estou a acabar esse livro e estou com imensas coisas. Claro que sim, claro que sim. Mas depois combinamos um dia e vocês mandam umas perguntas e eu tenho muito gosto. Está bem? Claro que sim, muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa noite. E vou dar a oportunidade a toda a gente se despedir também do Sr. Professor. Boa noite, Sr. Professor. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite. Fantástico. Para que volte rápido.
depois Tenho posso, muitas questões para responder. Vocês têm a maneira de mandar esta Temos fala? sim, professor. Temos sim. Viu para si. Enviar-lhe a gravação. Queríamos ouvi-lo mais vezes. Sim. Há muitas questões em aberto. Eu acho que sim. E mesmo sobre a atualidade, tínhamos muitas questões O professor já sobre a saiu. atualidade. Eu acho que o professor já saiu. Já saiu, já. É pena o professor não ter mencionado o episódio do frango. Não sei se vocês conhecem. Qual? Qual deles? Foi quando o Franco recebeu o título honoris causa em Coimbra. O Salazar não compareceu. Porquê? Não compareceu. E é engraçado que o professor até no livro dele diz que o Salazar e o Franco tratavam-se na mesma moeda. E julgo que aquilo foi uma manobra do Salazar para lhe mostrar que ele mandava também. E entretanto a população, na altura, como Franco não percebia muito bem português, porque frango é polho em espanhol, a população toda gritava frango, 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 e a PIDE deixou passar esse episódio e todos riram. Então foi uma coisa muito engraçada na altura. Então toda a universidade a aplaudir e a chamar-lhe frango. E o tipo aceitou e fazia vénias. Mas então, todo feliz? Sim, claro. Mas é engraçado, foi uma manobra política do Salazar muito eu ia dizer bold em inglês, muito, falta uma palavra. Arrojada. Não ter comparecido. Essa história é real ou isso é mito urbano? Não, é real. Eu tudo que falo tem o seu quê histórico. Só em que ano? Falei agora com o professor Jaime Nogueira Pinto, que disse que estaria disponível para daqui a um mês ou dois voltar a fazer formidável. uma sessão connosco. Muito bom mesmo. Vamos já depois com ele combinar uma nova data e anunciaremos na nossa página. Aproveito para pedir a quem nos costuma acompanhar ou quem nos acompanhou pela primeira vez que faça um like na nossa página e assim nos ajude a partilhar e a divulgar estes eventos que fazemos com convidados muito interessantes. Nós agradecemos a todos os que nos acompanharam, quer no Zoom, quer via Facebook. O Psicolaranja vai reunir-se agora, como é hábito. Depois das sessões nós temos sempre uma reunião entre os membros do blog e aproveitamos para nos despedir de quem nos acompanhou hoje. E muito obrigado a todos. Muito obrigado e boa noite. Boa Até noite. à próxima. Muito boa noite. Excelente iniciativa. Um abraço. Continuado. Um abraço. Boa noite. Queria, por favor, uma nova conversa para todos nós.